Olá, pessoal. Muito bem-vindos e muito bem-vindas. Essa é a nossa aula de número 3 da disciplina de Matemática 1. Nessa aula, a gente continua falando sobre semelhança de triângulos, só que dessa vez vamos apresentar alguns exemplos. Tá? Eu sou o professor Vladimir Oliveira. Bora para a aula. Então, o primeiro exemplo aqui que a gente vai trabalhar. Considere o triângulo ABC retângulo em A e seja D um ponto de AC e DE perpendicular ao lado BC. Verifique se o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC. Tá? Primeira coisa, a gente conseguir ler o enunciado com calma, observando a figura. Então, considere o triângulo ABC. Quando eu olho para a minha figura, o triângulo ABC é esse triângulo maior. Ok. Retângulo em A. Retângulo significa que tem um ângulo reto no vértice A. Então tá aqui, ó, ângulo reto no vértice A. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadradinho com um pontinho D. Tá? E seja D um ponto de AC. Aqui, esse tracinho em cima significa o segmento, tá? Então, seja D um ponto do segmento AC. Então tá aqui, um ponto D faz parte desse lado AC aqui. E D é perpendicular ao lado BC. Então, o segmento DE, esse segmento aqui, é perpendicular ao lado BC. Perpendicular significa que forma um ângulo de 90 graus. Então, DE é perpendicular a BC, ou seja, forma um ângulo de 90 graus em relação a BC. Tá? Por fim, verifique se o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC. Então, a gente quer verificar se esse triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, ao EDC aqui. Tá? Para fazer essa verificação, a gente pode utilizar algum dos casos de semelhança que a gente viu na última aula. Lembrando, primeiro caso, ângulo-ângulo. Segundo caso, lado, ângulo, lado. E terceiro caso, lado, ângulo, lado. Tá? Mas note que o exercício não dá informação nenhuma com relação à medida dos lados. Então, a gente não consegue usar nem o segundo, nem o terceiro caso, porque ambos dependem aqui de saber as medidas dos lados. Portanto, nossa única opção aqui é utilizar o caso ângulo-ângulo. Para utilizar esse caso, a gente precisa encontrar dois pares de ângulos congruentes. Tá fácil, né, gente? Vamos lá. O ângulo A é congruente ao ângulo E. Ambos medem 90 graus. Tá aqui, ó. O A é 90 graus e o E é 90 graus. São congruentes. Se eu olhar para o ângulo C, ele faz parte tanto do triângulo grande quanto do triângulo pequeno. Então, o ângulo C é um ângulo comum. Então, ele vai ser igual para os dois triângulos. Portanto, a gente pode dizer que o triângulo ABC é sim semelhante ao triângulo EDC, pelo caso ângulo-ângulo. Ok? Exemplo 2. Teorema fundamental da semelhança. Toda reta paralela ao lado de um triângulo que intersecta os outros dois lados em pontos distintos determina outro triângulo semelhante ao primeiro. Toda reta paralela a um lado de um triângulo. Então perceba que a reta R ela é paralela ao lado BC. Lembrando que paralela significa que tem a mesma direção. Ó. BC está aqui na horizontal, a reta R também está na horizontal. E é representado por esse símbolo, tá? Duas barrinhas aqui. Então, a reta R é paralela ao lado BC do triângulo. Que intersecta os outros dois lados em pontos distintos. Então, a reta R intersecta, ou seja, cruza os outros dois lados do triângulo. Tá? Ela é paralela a BC e ela cruza os outros dois lados em pontos distintos, que são justamente o ponto D e o ponto E. Tá? Na linguagem matemática seria
A interseção da reta R com o lado AB é o ponto D. E a interseção da reta R com o lado AC é o ponto E. Então, isso aqui implica dizer que a gente tem um outro triângulo semelhante ao primeiro. Então, a gente tem aqui um triângulo grandão e vamos ter ali um triângulo menorzinho, e esses dois triângulos serão semelhantes. Por que isso acontece? Quando a gente passa uma reta paralela, a gente tem que os ângulos determinados por essa reta em relação à transversal, lembrando do teorema de Tales, esses ângulos vão ser iguais. Então, vou ter o ângulo B igual ao ângulo D e o ângulo C igual ao ângulo E. E aí, pelo nosso primeiro caso de semelhança, que é o caso ângulo-ângulo, isso vai me garantir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Tá? Esse exemplo aqui é chamado de teorema fundamental da semelhança. Ele vai aparecer muitas vezes nos exercícios. Tá? A gente vai pegar agora o exemplo 3, utilizando aqui essa mesma ideia, e vocês vão poder verificar como é que a gente vai usar ele nos exercícios. Tá? Então, olha lá o exemplo 3. A figura abaixo representa um quadrado PQSR inscrito em um triângulo ABC, sendo BC igual a 24 cm e a altura relativa a essa base igual a 16 cm. Calcule a medida do lado desse quadrado. Então vamos lá, com calma. A figura abaixo representa um quadrado PQSR inscrito em um triângulo ABC. Tá? O que ele quer dizer aqui? Quando ele diz que o quadrado está inscrito no triângulo, significa que ele está dentro, está dentro desse triângulo, e mais, que os vértices do quadrado fazem parte do triângulo. Então, ponto P, ponto Q, ponto S e ponto L fazem parte do triângulo aqui. Em especial, quando ele dá essa informação para a gente, ele está dizendo o seguinte, esse lado BC é paralelo a esse lado PQ aqui. Por quê? Eu não tenho um quadrado, PQSR não é um quadrado? Um quadrado, além de ter todos os lados iguais, ele tem os lados opostos paralelos. Então, se o lado RS aqui do quadrado está encostado aqui na base do triângulo, esse lado PQ vai ser paralelo a essa base. Isso já me garante que o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo APQ. Tá? O triângulo ABC, o grandão, vai ser semelhante a esse triângulo APQ aqui. Continuando a leitura. Sendo BC igual a 24 centímetros. Então, BC é igual a 24 centímetros. Tá? E a altura relativa a essa base igual a 16 centímetros. A altura relativa a essa base, que seria justamente a base BC. Então, a altura desce aqui do vértice A até a base. Lembrando que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Tá? Essa altura mede 16 centímetros. Então, está aqui, 16. Calcule a medida do lado desse quadrado. Bom, eu quero saber o lado do quadrado. O que eu sei sobre o lado de um quadrado? Eu sei que todos os lados do quadrado são iguais. Como eu não sei a medida dele, eu vou chamar todos eles de x. Tá? Então, pois bem, agora sabemos que o triângulo ABC e o triângulo APQ são semelhantes e marcamos todas as informações dadas. O próximo passo seria utilizar o fato de que esses triângulos são semelhantes para fazer a proporção entre os lados. Mas nesse exercício, a informação que foi dada é um pouco diferente. Eu não tenho informação sobre os lados, eu tenho um lado e a altura. Então aqui vai uma informação importante, tá? Que a gente não falou ainda. A gente pode fazer a proporção com quaisquer medidas lineares dos triângulos. Então eu posso usar lado, eu posso usar altura, eu posso usar perímetro, certo? Então aqui não tem problema que o exercício só dê o lado e a altura. Eu posso fazer a proporção usando lado e altura.
Então, vamos lá. Eu tenho o lado do triângulo grande, que é 24, e eu tenho a altura, que é 16. Mas quando eu olho para o triângulo pequeno, se eu olhar para o meu triângulo pequeno, aqui o APQ, a minha base, né, vai ser x, que seria correspondente ao 24. Agora, a minha altura aqui eu não escrevi. Okay? Então, eu preciso dessa altura do triângulo pequeno. Então, o que eu vou perceber aqui? Ó? Eu sei que a altura total é 16. Eu sei que daqui até aqui, ó, né, de x, eu estou precisando dessa medida aqui, da altura do triângulo pequeno. Essa medida, ela corresponde a 16, que é o total, menos x, que é até aqui. Então, a altura do triângulo pequeno vai ser 16 menos x. Vai ser o que sobrar aqui, só esse pedacinho. Ok? Agora que eu consegui escrever a altura, eu posso fazer a proporção. Então, vamos lá. O lado BC sobre o lado PQ vai ser igual à altura do triângulo grande dividido pela altura do triângulo pequeno. O lado BC mede 24, o lado PQ mede x. Então, tá aqui, 24 sobre x. A altura do triângulo grande é 16 e a altura do pequeno é 16 menos x. Então, tá aqui. Nossa regrinha de 3 está pronta, agora é só multiplicar cruzando e resolver a equação. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 16 vezes x, 16x. 24 vezes 16 dá 384. E 24 vezes menos x dá menos 24x. Lembrando que quando a gente multiplica esse 24 aqui, ó, tem que multiplicar todo mundo, né? Eu multiplico 16 e também multiplico o menos x. E aí agora, esse menos 24x aqui negativo, subtraindo, ele vai passar somando. A gente vai ter 16x mais 24x igual a 384. 16 mais 24 dá 40, então fica 40x igual a 384. Esse 40 está multiplicando, vai passar dividindo. 384 dividido por 40 dá 9,6 centímetros. Okay? Então, a gente teria aqui o lado desse quadrado, o valor de x aqui é igual a 9,6 centímetros. Ok? Vamos dar uma dica aqui importante. Tá? A gente tinha, primeira dica, nessa continha eu tenho aqui 384 dividido por 40, eu posso ir simplificando, né? Lembra, de novo, se eu dividir por 2, eu vou conseguir 192 por 20. Se eu simplificar por 2, de novo, eu teria 96 por 10. E aqui eu tenho duas opções, tá? 96 dividido por 10, eu posso fazer a fração, e dividindo por 2 de novo ficaria 48 por 5, e eu não consigo mais simplificar, pararia aí, daria minha resposta em forma de fração. Ou então 96 dividido por 10 é um decimal fácil de fazer, né? E aí você daria o decimal, é só andar com a vírgula uma casa aqui. Em vez de 96, ficaria 9,6. Tá? Então você tem essas duas opções ainda, de fazer a simplificação de frações ou de fazer o decimal. Então essa é uma primeira dica. Embora a gente já tivesse resolvido a questão, né? Então, só dicas aqui, tá? Segunda dica é o seguinte. Quando eu começo minha continha aqui, eu posso simplificar já desde o começo da conta. Lembrando que as minhas simplificações ou são na vertical, com os números aqui um embaixo do outro, ou são na horizontal, os números que estão um do lado do outro. Tá? Então, o que eu percebo aqui? Se eu pego 24 e 16, eu consigo simplificar eles. 24 vezes 16 eu posso dividir por 2, eu posso simplificar por 4, ou eu posso ainda simplificar por 8. Né? Se eu perceber a simplificação por 8, ó, 24 dividido por 8 dá 3. 16 dividido por 8 dá 2. E aí a minha continha já fica bem mais simples desde o começo. Tá? Não precisa ficar fazendo aquela continha 24 vezes 16, né? É um número grande. Então, aqui, ó, simplifiquei aqui em cima por 8, e aí ficou 3 e 2. E a gente vai resolver a continha e vai ver que dá a mesma coisa, tá? 2 vezes x vai ser 2x, 3 vezes 16, 48, 3 vezes menos x, menos 3x. Esse 3x que está subtraindo, está negativo, ele vai passar positivo. Então, vai ficar 2x mais 3x igual a 5x,
5x igual a 48, esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 48 dividido por 5, ou você deixa na forma de fração, ou dá o resultado, 9,6 centímetros. Ok? Então, vocês vão perceber que esse exercício vai aparecer bastante. Essa ideia de ter um quadrado dentro de um triângulo aparece bastante nos exercícios e usa justamente a ideia do teorema fundamental aí da semelhança. Nesse quarto exemplo, aparece a mesma coisa. Ó. Na figura abaixo, o triângulo ABC é retângulo em A. ADEF é um quadrado. AB igual a 1 e AC igual a 3. Quanto mede o lado do quadrado? Então, de novo, o triângulo ABC é retângulo em A. Tá? Ele tem um ângulo reto aqui em A. ADF é um quadrado, ou seja, também, se ele é um quadrado, tem 4 lados iguais, paralelos e formando ângulos de 90 graus. Quando ele me diz isso, ele quer dizer que esse ângulo de 90 graus do triângulo corresponde também ao do quadrado. Ou seja, eles estão coladinhos, aí um colado no outro. E aí isso vai me garantir que o triângulo ABC, que é esse triângulo grandão, é semelhante ao triângulo DBE, que é esse pequenininho aqui de cima, porque um lado é paralelo ao outro. E se eu tenho um lado paralelo, vai dar um triângulo semelhante. E da mesma forma eu posso dizer que também são semelhantes ao triângulo FSC. Por quê? Esse lado também é paralelo a esse. Ó. Então também vai formar triângulos semelhantes. Então aqui eu tenho 3 triângulos semelhantes que eu poderia usar. Tá? Aí ele me diz ainda que o AB é igual a 1 e AC é igual a 3. Então vamos colocar AB é igual a 1 e AC é igual a 3. Beleza. Quanto mede o lado do quadrado? O lado do quadrado, não sei, vou chamar de x. E como é um quadrado, eu sei que os 4 lados são iguais. Tá? E aí, mais uma vez, eu tenho aqui base e altura. Eu tenho 2 lados, né? E para fazer a continha, eu preciso também ter os 2 lados dos outros triângulos. Tá? Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, eu tenho a altura, está faltando a base. Se eu olhar para esse daqui, eu tenho a base, está faltando a altura. Então, a gente precisa escrever isso que está faltando, né? Então, mais uma vez, ó, aquela mesma ideia, né? O total aqui embaixo é 3. Esse pedacinho aqui já mede x, então o que sobra é 3 menos x. O total aqui do lado é 1. Esse pedacinho aqui eu estou chamando de x, então o que sobra é 1 menos x. Tá? E aí perceba que você pode usar tanto esse triângulo aqui da pontinha direita, quanto esse triângulo aqui de cima, que vai dar na mesma, tá? Eu vou escolher usar esse triângulo aqui da pontinha porque ele é maior, então fica mais fácil de visualizar, tá? Então vamos fazer a nossa proporção. O lado AC sobre o lado AB, aqui a base e a altura, vai ser igual ao lado FC sobre o lado FE, base e altura, tá? Substituindo os valores, a gente vai ter 3 sobre 1 igual 3 menos x sobre x. Tá? 3 sobre 1, 3 menos x sobre x. Tá? Multiplicando aqui agora, ó, 3 vezes x, 3x. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes menos x. Esse x está negativo, subtraindo, vai passar somando. Então, vai ficar 3x mais x, 4x. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a 3 quartos ou 0,75. Então, descobrimos aí a medida do lado do quadrado. Tá? Então, vocês vão perceber que vai aparecer muito nos exercícios esse tipo de situação, onde você tem um lado paralelo, e só de saber que é paralelo, vai determinar triângulos semelhantes. Muitas vezes acontece isso, de ter um quadrado inscrito dentro do triângulo. E aí você vai ter que perceber essa semelhança aí dos triângulos para poder fazer a proporção. Ok? Então, bom trabalho aí. Bora para as atividades. Até a próxima aula.